Olá, galerinha, novamente retornando aqui para a nossa terceira e penúltima aula, né? Vamos agora entrar um pouquinho mais a fundo na questão de números, na questão de gestão propriamente dito, falar um pouquinho sobre custos, né? Uma questão que a gente tem que controlar muito bem na nossa empresa, seja ela um hotel, seja uma empresa familiar e assim por diante. A gente tem que ter o controle de custos muito bem nas nossas mãos para a gente saber onde a gente está indo. Claro que em 20 minutos, 15, 20 minutos, né, não são o suficiente para a gente entrar a fundo nesse assunto, mas pelo menos vai começar a dar um norte para vocês, ou vai pelo menos começar a familiarizar alguns termos para que vocês possam pensar e utilizá-los de forma correta e adequada dentro do seu empreendimento, né? Antes de fazer a primeira venda, de receber o seu primeiro hóspede, a pousada já possui gastos, né? Você precisa, primeiro, construir a sua pousada, né? Você precisa comprar enxoval, comprar móveis, né? Preparar a cozinha do seu empreendimento, né? A sua área de alimentos e bebidas, o seu salão de restaurante, né? Você precisa contratar os seus colaboradores, você precisa treinar os seus colaboradores e aí você começa a funcionar o seu empreendimento. Então, até você começar a funcionar, você já tem um certo custo, né? Você já tem uma certa despesa. Então, você precisa planejar isso também muito bem. Não vá querer gastar todo o seu dinheiro de cara, né? E sem pensar que você vai precisar de 1 mês, 2 ou 3 meses desembolsar dinheiro do seu bolso para pagar os seus colaboradores, pagar aquele custo de despesa que você está tendo inicial, até começar a entrar dinheiro. Uma dica minha, né? Na hotelaria existe uma coisa chamada soft open, onde você faz uma abertura de leve, uma soft open, uma abertura leve, né? Você tem 20 apartamentos, você está construindo 20 apartamentos, né? Um hotel com 20 apartamentos, você constrói a parte estrutural, arruma 10 apartamentos e já começa a funcionar. E em paralelo você vai continuando a finalizar a sua segunda parte de obra, né? Porque aí você começa já a botar em movimento, a treinar, né, a experimentar, a fazer os seus processos e, consequentemente, já vai entrando dinheiro também para o seu empreendimento. Calcular os custos com cuidado vai ajudá-lo a entender melhor onde os gastos estão excessivos e se o preço de venda que você cobra é o suficiente para dar lucro. É o que eu acabei de falar para vocês, né? Atenção nos custos. Não existe milagre, pessoal. Matemática é simples, não é? Para você ter lucro, você tem que estar sempre no positivo. Entrou no negativo, acende aquela luzinha de atenção, né? Põe uma exclamação ali, né? E vá estudar o que está acontecendo na sua empresa. Não é? Você quer ter sucesso? Não entre no negativo. Não tenha números negativos, vermelho que nem a gente fala, né? E para isso você precisa controlar muito bem, né? Aonde você está gastando, como que você está gastando e assim por diante. Dentro de custos, existem os custos fixos e os custos variáveis ou variados, né? O nome propriamente dito já te explica muito bem isso. O que é um custo fixo? É um custo que você vai ter dentro da sua empresa, querendo ela tendo movimento ou não. Com hóspede ou sem hóspede, você vai ter aquele custo fixo. Um exemplo é folha de pagamento, pessoal. Se você tem hóspede ou não tem hóspede, você vai ter que pagar os seus colaboradores. Então aquilo é um custo fixo. É a soma de todas as despesas mensais do hotel, mesmo que não venda ou não preste nenhum serviço. Por exemplo, aluguel, material de escritório, folha de pagamento, talvez um financiamento que você fez, né, a internet que você está pagando, Prolabore e assim por diante. Ah, professor, o que é Prolabore? Eu sou o investidor. Eu fui quem desembolsou dinheiro para construir aquele meio de hospedagem, né? Então, se eu estiver trabalhando naquele meio de hospedagem, eu preciso ter dinheiro, eu preciso receber alguma coisa. Ah, eu vou tirar do caixa do hotel?
Não, você vai receber um prolabore. Prolabore nada mais é que o salário do investidor, em resumo. Prolabore remunera o trabalho do proprietário ou sócio ou sócios que gerenciam a empresa. Por exemplo, eu e meu irmão vamos construir um hotel. Nós dois vamos desembolsar dinheiro para construir o hotel. O meu irmão não vai trabalhar nesse empreendimento. Então, da onde ele vai tirar dinheiro? Ele vai tirar dinheiro do resultado. Se deu positivo, tem dinheiro para ele. Se não deu positivo, não tem dinheiro. Mas eu vou estar trabalhando na gestão do empreendimento. Da onde vai vir minha remuneração? Do prolabore, do salário. E, consequentemente, se tiver lucro ou não. Ok? Um sócio que entra apenas com capital, com dinheiro, não recebe prolabore, e sim participação nos lucros. É o que eu acabei de falar para vocês. E aí a gente entra dentro do custo variável. E o nome propriamente dito já fala, custo variável, ele varia. Ele varia com o que, professor? Com a ocupação do hotel. Quanto mais hóspede eu tiver, mais custo eu vou ter. Um exemplo prático nisso, consumo de água, consumo de energia, amenities. Lembra o que é o amenities que eu falei na aula anterior? Né? Shampoozinho, sabonetinho e assim por diante. Se eu não tiver hóspede, não vai ter o consumo do shampoozinho, do sabonetinho. Então, ele é um custo variável. Custo variável é consumido para você produzir ou prestar um serviço, salário de temporários, comissões, impostos, etc. No hotel, o custo variado varia de acordo com os seus hóspedes. E aí a gente vai entrar numas regrinhas básicas de matemática e que infelizmente vocês vão precisar estudar um pouquinho mais, ter uma atenção um pouquinho mais. Ah, professor, eu vou precisar decorar? Não, você não vai precisar decorar, mas é bom você entender como que funciona para saber aonde que chegam-se os números, ok? Porque uma coisa vai complementando a outra. Para calcular os gastos com cada cliente, divida o valor total dos seus custos variáveis pelo número de hóspede que você atende, né? Aí você vai saber calcular mais ou menos o gasto que cada cliente te traz. E aqui a gente está com a nossa fórmula. Total de custo variável dividido pelo número de PAX igual o número de gastos por hóspede. Ah, professor, o que é PAX? Né? Você falou PAX aí, eu não sei o que é isso. PAX é o termo técnico para hóspede, para cliente. Então, se você estiver trabalhando na hotelaria, você vai ouvir muito falar sobre PAX, P-A-X. É o termo técnico para hóspede ou para cliente. Complicando um pouquinho mais, né? Eu trouxe uma continha básica para a gente entender, né? Quanto que eu gastaria com ocupação de hotel por mês. Como que a gente calcula isso? Né? Para calcular o custo variado, vamos lá. Para calcular o custo variado, compare os gastos do hotel quando está vazio com os gastos quando está ocupado. Aí você vai saber mais ou menos como é. Ah, mas eu tenho que ficar comparando? Não, aí a gente vai entrar na fórmula. Ah, se eu não sei fazer a fórmula, como que eu faço, professor, para saber o gasto do meu hóspede? Pega o seu hotel quando ele estiver vazio, pega o seu hotel quando ele estiver cheio. Quando ele estiver vazio, vai ter só custo fixo ali. Quando ele estiver cheio, vai ter o custo fixo mais variado. Aí é uma continha de subtração, aí você vai saber. Mas para isso, existem algumas formulazinhas também, né? Observe que está essa diferença relativa ao total de UHs ocupadas no período. Vou dar um exemplozinho para vocês. Meio de hospedagem vazio gasta por mês em torno de R$ 100 de luz. E com 4 UHs, o hotel gasta R$ 220 de luz. Então, o custo variado para 4 UHs ao mês é de 120. Por isso, significa que, por mês, você gasta mais ou menos R$ 30 por UH ocupado. Então, aí a gente já consegue calcular mais ou menos o que eu vou precisar gastar
por cada UH ocupada no meu hotel, ok? Lembra da luz, sem nenhuma UH ocupada eu gasto R$100. Com 4 UHs ocupadas eu gasto 220. Então eu tenho R$120 a mais nesse movimento. Esse é o meu custo variado. E aí eu pego esse 120 e divido essas 4 UHs. Então aí eu vou ter R$30 por UH. Complicando um pouquinho mais para vocês, tá? Espero que vocês tenham descansado, tomado bastante água, não tenham comido bastante, porque senão vai dar sono, né? Mas tenham bastante água, energético, tereré e assim, né? Para a gente começar a fixar esses números. Já impostos e comissões são calculados como porcentagem sobre o faturamento. Custo variado, ok? Comissões, impostos e assim por diante. Se a sua TRF, professor, você está ficando louco, o que é TRF? É Pax, é OH, é meia pensão, pensão completa? Infelizmente é isso aí, vamos ter que entrar no ritmo já de um hotel. TRF é a abreviação para tarifa. O que é tarifa? É o valor que o hóspede vai pagar na diária dele, ok? Se a sua tarifa é de R$80 e você tem uma média de ocupação de 4 UHs por mês, para saber seu faturamento mensal é preciso multiplicar a diária pelo número de diárias mês, quer dizer, minha diária é 80 vezes 30 dias, eu vou ter um faturamento de 2.400 e depois eu multiplico por 4, porque eu tenho 4 apartamentos, então eu vou vender no dia 4 diárias. Lembra da questão da não estocável? Eu vou ter que vender todos esses 4 apartamentos no dia 4. Então aí, 2.400 vezes 4, eu tenho um valor de 7.600. Entendeu? Se eu tiver meu hotel lotado todos os dias, eu vou ter um faturamento mais ou menos de 7.600. Se eu pago 10%, que é o normal do comissionamento para uma agência de viagem, né, sobre o meu faturamento, então eu vou pagar R$360 para aquela agência de viagem. Se eu tiver um comissionamento de 5%, eu vou pagar 380, ok? Então aí a gente consegue já mais ou menos projetar os nossos valores. E aí eu vou entrar em mais um termo na área de financeira, na área de custos, né? Que é falar sobre a margem de contribuição. Já falamos sobre o custo fixo, o custo variável. E agora a gente entra na nossa margem de contribuição. Né? Margem de contribuição é a diferença entre o preço de venda e o custo variável. O que isso quer dizer? É o que sobra. Estou vendendo por um valor X. Paguei meu custo variável, ótimo. Aí sobrou um dinheirinho ali. Esse dinheirinho que eu preciso pagar? Os custos fixos. Né? A diferença deve cobrir os custos fixos e ainda gerar lucro. Ok? Então, a margem de contribuição, a formulazinha para a margem de contribuição é o preço de venda menos o custo variável. Aí vai sobrar um valorzinho, aquele valor eu preciso pagar o meu custo fixo e ainda sobrar um valor, aí a partir daí eu estou tendo lucro. Beleza? E aí eu trouxe alguns exemplos de custo fixo que a gente vai usar para os exercícios próximos. Folha de pagamento, R$300. Esses valores são simbólicos, tá? Folha de pagamento, R$300. Contador, eu vou pagar R$150. Prolabore, lembra de Prolabore, que é o investidor que trabalha na empresa? Né? Vou pagar R$1.500. O IPTU, que é o imposto anual que a gente paga, divide por mês aí, por 12, R$120. Material de escritório, taxas, material de limpezas, encargos eu não coloquei nada. Eu tenho um custo fixo por mês de R$2.520. Se eu não tiver nenhum hóspede, meu amigo, eu vou gastar R$2.500, R$2.520 por mês. Então esse é o meu custo fixo. E aí eu passo um pouquinho de variado. Né? Luz. Tenho hóspede, quanto mais hóspede eu tenho, mais a luz ligada dentro do apartamento, mais ar-condicionado funcionando. Então eu tenho um consumo de luz. Ao mesmo tempo eu tenho que cozinhar mais para esse povo. Então eu tenho um consumo a mais de gás.
Esse pessoal toma banho, não toma banho? Então eu vou ter um consumo maior, elevado, consumo elevado de água. Lavanderia, e aí os impostos eu pago sobre a venda, né? Os insumos que são produtos talvez para o meu café da manhã, né? Telefone que eu preciso para fazer a comercialização do meu empreendimento, e aí eu coloco umas outras despesas variáveis. Então eu tenho R$ 6.300 de custo variável. E aí vamos entrar no nosso exercíciozinho para ver a questão da margem de contribuição. A pousada possui 8 Hs. A previsão de ocupação mensal é de 50%, 4 Hs. Já resolvi para vocês aqui. Para calcular o custo variável diário de um apartamento, primeiro, calcule o custo variável total do mês pelo número de apartamento ocupado. Qual que é o custo variável, Leonardo? 6.300. Ok. 6.300 dividido por 4 apartamentos é igual a 1.575 por apartamento no mês. Dividindo por 30 dias, porque é um mês, né? Teremos o custo variado da ocupação de um apartamento no valor de R$ 52,50. Porque o 1.575 é no mês. Aí eu preciso dividir ele por 30 para saber qual é o custo variável daquele apartamento ocupado no dia. Então, o custo variável do apartamento ocupado é R$ 52,50. Supondo que o preço de venda da diária de cada apartamento é de R$ 80, aí fica fácil da gente descobrir a margem de contribuição. Como? O Pax, que é o hóspede, pagou R$ 80 na diária. No slide anterior, a gente chegou ao custo variável de R$ 52,50. Quanto que sobrou, meu amigo? R$ 27,50. A margem de contribuição de cada apartamento ocupado é de R$ 27,50 diariamente. Note que este valor deve cobrir os custos fixos. Então vamos lá. Eu tenho R$ 27,50 para pagar os custos fixos. Quantos apartamentos eu tenho? 4 apartamentos. Quantos dias no mês eu tenho? 30. Então esse valor vai dar um total de R$ 3.300. No final das contas eu preciso saber se R$ 3.300 vai pagar meus custos fixos ou não. Vai pagar meus custos fixos? Vai. 3.300 menos 2.520 eu ainda tenho um lucro para receber, ok? Pessoal, essa matéria não é fácil, não é legal, mas é super interessante para nós, né? Administração hoteleira, nós já estamos entrando a fundo já na área administrativa de um hotel. Então você como gestor quer estar lá como um gerente de uma pousada, gerente de um hostel, gerente de um hotel, um resort, assim por diante, vá estudar sempre mais. Mas isso aqui nos dá um norte, mais ou menos, para sabermos por onde que a gente tem que começar, ok? Ah, eu não sei falar sobre custo variável, não sei calcular o custo variável, custo fixo, esse professor é louco, está falando de margem de contribuição. Pessoal, vai estudar, procure na internet, se aprofunde mais um pouco sobre esse assunto, ok? Aí eu trouxe um exercíciozinho simples, não tão simples assim, para a gente tentar melhorar um pouquinho o nosso aprendizado. Vamos pegar uma pousada com 14 UHs. Eu gosto sempre de ir marcando e separando num papel ao lado essas informações, que fica mais claro e mais fácil da gente ver. Uma pousada de 14 UHs com TO. Puxa vida, hein, professor? Mais um termo técnico que você está usando? Sim, taxa de ocupação. Taxa de ocupação é a porcentagem que eu tenho de ocupado no mês. Então, TO, taxa de ocupação. Se for em inglês, que a gente usa bastante termos em inglês, é OCC, ok? Taxa de ocupação por mês de 50%. Eu tenho uma diária média de R$ 60. Qual é o custo variável? Qual é o custo fixo? Qual é a margem de contribuição? Eu estou tendo lucro ou prejuízo
né, vendendo a R$60, eu vou saber no final se eu preciso aumentar a minha diária, se eu preciso vender mais, além de ter meus 50% de ocupação, ter um pouquinho mais de ocupação no meu empreendimento. É para isso que servem essas fórmulas, é para isso que serve essa matemática. Então vamos lá. Aqui no gráfico, desculpa, na tabela, eu já passei para vocês os custos fixos. Então, eu vou acelerar um pouquinho aqui, vou colocar o marcador. Qual é o total do meu custo fixo? R$ 6.670. Folha de pagamento, contador, Prolabore e assim por diante. Passei para vocês os custos variáveis. Qual é o total dos meus custos variáveis? R$ 6.250 mês, ok? E aí vamos entrar na nossa conta. 14 UHs com 50% de taxa de ocupação. Quantas UHs eu tenho? 7 UHs ocupadas, ok? Com uma diária média de R$ 60. O meu custo variável e fixo, eu já passei na tabelinha dos slides anteriores. E aí, vamos começar a entrar nas nossas contas. Custo variável, 6.250 dividido por 7 UHs, que é os 50%, eu vou ter um custo variável de R$ 892,86 por UH ocupada. Claro que eu tenho que dividir por 30 dias, porque é no mês isso, então eu tenho um custo variável de R$ 29,76 por UH ocupada. A minha diária média, DM diária média, é de R$ 60. Aí eu vou pegar os R$ 60, diminuir os R$ 29,76 e aí eu tenho uma margem de contribuição de R$ 30,24. Esses R$ 30,24 tem que pagar o meu custo fixo e ainda sobrar um dinheirinho que é o lucro, ok? Vamos pegar os 30,24 centavos e multiplicar por 7 UHs, depois multiplicar por 30 dias, e aí eu vou ter um total de 6.394,80. Essa é a minha margem de contribuição. A margem de contribuição menos o meu custo fixo tem que dar um resultado. E nesse caso, pessoal, deu menos R$ 275. O que eu tenho que ficar atento a isso? Que eu tive prejuízo. E se eu tive prejuízo, meu amigo, o que eu faço? Eu tenho que procurar ferramentas para solucionar meu problema. Gastando demais água, gastando demais luz, tenho excesso de colaborador, minha diária está muito baixa, estou gastando demais com café da manhã. Então a hotelaria ou qualquer empresa não é fácil, você tem que balancear, não é? Ver aonde está gastando demais e reduzir, melhorar seu preço, mas ao mesmo tempo que você reduz demais o seu serviço, ele pode estar comprometido e aí você não consegue subir seu preço. Então a gente tem que ter N formas de pensar e de estudar como otimizar isso, reduzir custo e aumentar receita, ok? E aí eu trouxe uma tabelinha fácil para vocês entenderem de Excel, quando vocês não saberem ou não souberem como fazer o cálculo da sua taxa de ocupação ou da sua diária média, né? A gente pode usar esse modelinho de tabela de Excel. Parece ser difícil, mas é muito simples. Onde temos os dias das semanas, os dias do mês, o total de UHs que eu tenho disponível e o total de UH que foi ocupada. Aí como que eu vou chegar na nossa conta? Eu faço uma média, pessoal. Você soma tudo e divide pela quantidade de vezes que você somou. Se eu somar todas as UHs que eu tenho, ele vai dar um valor de 450 UHs no mês. Mas eu preciso somar também a quantidade de UHs que foram ocupadas no mês, que deu um total de 256. Aí a gente divide um pelo outro e vamos chegar na nossa taxa de ocupação. Então, nesse mês, essa pousada que tinha 15 UHs,
teve um total de 57% de taxa de ocupação. Por exemplo, no dia 1º, 15 UHs foram ocupadas, 100%. No dia 2, terça-feira, 10 UHs foram ocupadas. Vamos supor, quinta-feira, no dia 11, 7 UHs foram ocupadas. E assim por diante. Você pode usar essa tabelinha no Excel, dentro do seu meio de hospedagem, para calcular a sua taxa de ocupação. Tá? Claro que, se você tem um sistema, tem um software, isso aí sai automático. Não se preocupe. Mas, se você não tem um software e precisa fazer isso manual, né? Tá aqui uma formulazinha básica. Ah, eu não sei calcular porcentagem, professor. Aí, a gente vem fazer uma regrinha de 3. 450 UHs ocupadas é 100%, quanto que é 256 UHs, X. E aí a gente faz a regrinha de 3 e acha os 57%. Tá? Aí eu vou piorar um pouquinho mais a situação de vocês e vou falar sobre diária média. Como que eu calculo a diária média? Aí aqui eu já tenho essa outra planilha. Isso aqui é uma planilha de um meio de hospedagem com 5 UHs. E aí eu vou marcar todas as diárias vendidas naquele dia. Então, um apartamento eu vendia R$10, outra R$40, outra R$30, outra 40, outra 50. E aqui eu tive uma média. Uma média de R$34 de diária naquele dia. E assim por diante. Você vai fazendo essa conta, vai fazendo essa conta. Por exemplo, aqui eu vendi uma diária 80, outra 20, outra 20, outra 30. Se eu fizer uma média dessas 4 diárias, eu vou ter uma diária de R$30. Ok? Seguindo a mesma lógica da tabelinha de cima, eu vou somar todas essas diárias e fazer uma média. Então, eu tive uma média de 37,22% de taxa de ocupação, que é péssimo. Desculpa, eu fiz uma diária média de R$37,22, né? Para aproveitar a tabela, eu faço a média de ocupação. 100% de ocupação, 80% de ocupação, 60% de ocupação e assim por diante. E aí eu faço essa média novamente aqui, onde me deu uma taxa de ocupação de 92%. Ok? Parece difícil, pessoal? Parece, mas é só a gente colocar as informações, que o Excel já faz essa conta rápida, né? Ou a gente insere as informações e aí vamos fazendo na calculadora manualmente, ok? Sugiro que a gente aprenda a mexer no Excel também, tá? É uma outra dica para trabalhar com a gestão hoteleira, né? O Excel é usado para tudo na realidade, né? Então a administração hoteleira não estaria fora disso. Então estude um pouquinho do Excel. Um outro termo usado na gestão, ou uma outra ferramenta usada na gestão, é o ponto de equilíbrio da sua empresa. O que quer dizer o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio nada mais é, na realidade, onde a partir daquele ponto você começa a ter lucro. Então, ponto de equilíbrio diz aonde você está tendo prejuízo e a partir de onde você está tendo lucro. O objetivo de toda a empresa é gerar lucro. O primeiro passo é garantir que o negócio não vai dar prejuízo e que você vai conseguir pagar todas as contas no final do mês. Precisa saber a quantidade de dinheiro que precisa entrar no caixa para cobrir todos os custos fixos e variáveis, né? Mais para frente a gente vai começar a entrar em umas continhas de ponto de equilíbrio que é igual às anteriores de custo fixo e variado. Não tem mistério, é só acompanhar a lógica. Ponto de equilíbrio vai ajudar a planejar suas vendas, sua estratégia de marketing, avaliar seu preço de venda, etc. Ponto de equilíbrio em quantidade é o tanto de diárias que você precisa vender para cobrir todas as suas despesas. Para calcular o ponto de equilíbrio, é você saber a quantidade de diárias que você vai ter para começar a ter lucro. Então, ponto de equilíbrio, deixa eu marcar aqui para vocês, é o número de diárias vendidas, que é igual ao custo fixo, dividido pelo valor da diária menos o custo variável. Ah, professor, você complicou demais. Compliquei demais, não. A gente pode usar essa formulazinha simples, onde o ponto de equilíbrio é igual ao custo fixo dividido pela sua margem de contribuição. Aí aqui, a partir do momento que você tivesse o custo fixo, que a gente já aprendeu a obter essa informação, a
partir do momento que você souber calcular a sua margem de contribuição, você já vai saber o seu ponto de equilíbrio. E aí, como a gente fala, ficou muito fácil, né? Observe para calcular o ponto de equilíbrio do seu hotel. Anote o custo fixo, anote a margem de contribuição que você calculou e divida o seu custo fixo pela margem de contribuição. E aí você vai ter seu ponto de equilíbrio em quantidade. Por exemplo, copiando os dados do exercício anterior, você tem um custo fixo de R$ 2.520. Você tem uma margem de contribuição de R$ 27,50. Dividindo eles, você obteve o valor de R$ 91,64. Portanto, para não ter prejuízo, você devem ser vendidas 91 diárias ao mês. 91, 92, ok? Ah, professor, eu não sei quantas diárias eu preciso vender no mês para pagar meus custos, minhas despesas. Você vai achar seu custo fixo, vai achar sua margem de contribuição. Lembrando que para achar sua margem de contribuição você precisa achar seu custo variável, né? Achou sua margem de contribuição, divide um pelo outro e aí você vai ter a quantidade de diárias que você vai precisar vender no mês. Ponto de equilíbrio por diárias. Imagine uma pousada com 8 UHs. 8 UHs vezes 30, você tem 240 diárias. Então, no máximo, no mês, você vai ter 240 diárias para vender. Se as suas despesas estão dando acima da venda dessas 240, então, consequentemente, você vai ter prejuízo. Basta fazer uma regrinha de 3. 240 diárias é 100%. 91,63 diárias é X%. Então, você tem que ter pelo menos 38% de ocupação no mês para pagar todas as suas despesas. Tá vendo que como a partir da informação que a gente vai obtendo, fica mais fácil para a gente chegar em números, para saber como que vai ser o desenvolvimento do nosso empreendimento, como que vai ser o resultado final do nosso empreendimento, né? Com isso você consegue projetar, imaginar lá na frente, mais ou menos, qual vai ser o seu resultado. Já falamos de ponto de equilíbrio em quantidade de diárias, já falamos em ponto de equilíbrio em taxa de ocupação e agora eu preciso saber o ponto de equilíbrio em valor. Quanto que eu preciso faturar para eu atingir o meu ponto de equilíbrio. E acima daquilo que eu faturar vai ser lucro para mim. Para quem trabalha com ou mais de um tipo de serviço, hospedagem, restaurante, essa é a melhor fórmula de calcular seu ponto de equilíbrio. Porque a partir do momento que você tem restaurante, você tem um agregado no seu faturamento. Então, você, se for calcular só pela quantidade de diárias, fica meio complicado. Então, você precisa ver pelo seu faturamento. O ponto de equilíbrio em valor monetário é o quanto uma empresa precisa faturar para cobrir todas as suas despesas. Então, vamos lá, moçada. Ponto de equilíbrio em quantidade vezes o valor da diária vendida. Ponto de equilíbrio é igual ao custo fixo dividido pela margem de contribuição vezes o valor da sua diária. Então, a gente pegando os dados dos exercícios anteriores, a gente tem uma custo fixo dividido pela margem de contribuição de 91,64 vezes o valor da minha diária, R$ 80. Eu tenho que ter pelo menos um faturamento de R$ 7.331, mais ou menos, para cobrir todas as minhas despesas, né? Determinando o seu resultado. O que determina o seu resultado é você pensar lá na frente. A intenção de sua empresa não é atingir o ponto de equilíbrio, lembra isso? Não é atingir o ponto de equilíbrio, é sempre passar o ponto de equilíbrio. Porque o ponto de equilíbrio diz onde você zera suas contas. Acima daquilo é lucro, abaixo daquilo é prejuízo. Imagine que você deseja ter X de lucro. O lucro é a sobra do seu ponto de equilíbrio, é acima do seu ponto de equilíbrio. Então, o faturamento é igual ao número de diárias vendidas vezes o valor da sua diária vendida, ok? Para calcular a quantidade de vendas para atingir um lucro planejado,
Eu trouxe um exercício para vocês simples. Conforme o exercício anterior, a pousada teve um lucro de R$ 780 com uma ocupação de 50%. Se o lucro mensal desejado é de R$ 3.000, a pousada precisa ter a maior ocupação durante o mês. Beleza. Como atingir o objetivo de R$ 3.000? Primeiro passo: somar o lucro desejado, R$ 3.000, ao custo fixo de sua pousada, porque independente da ocupação, aquele custo fixo vai ser o mesmo, que é de R$ 2.520. Então, a sua margem de contribuição de R$ 5.520 é o novo resultado que precisa atingir. Segundo passo: para descobrir o número de diárias a serem vendidas para obter o lucro de R$ 3.000, basta dividir a nova margem de contribuição total, que é R$ 5.520, pelo valor total da margem de contribuição por diária, de R$ 27,50. Então vamos lá. Dividindo todos esses valores, vai dar uma margem de contribuição de 200,72. Logo, é necessário vender 200,72 diárias para se obter o lucro de 3.000. Terceiro passo: calcular a porcentagem que 200,72 de diárias vendidas por mês representa no total da ocupação. Se sua pousada tem 8 UHs, em 30 dias seriam 240 disponíveis. Então eu pego os 200,72 dividido por 240, ele vai dar 83,63 vezes 100. Para atingir um lucro de 3.300, eu preciso vender 83,63% de ocupação da minha meio de hospedagem. Vamos encerrar agora o terceiro módulo nosso. Daqui a pouquinho a gente volta para o último e eu prometo que vai ser um pouquinho mais simples. Menos números, um pouquinho mais de informação para a gente fechar com chave de ouro, ok? Obrigado.